No fim do Império Romano Ocidental, o hedonismo já estava bem difundido. Alguns dizem que esse foi um dos principais motivos da queda de Roma. Enquanto os romanos se afundavam na devassidão, os povos bárbaros ao seu redor achavam tudo aquilo nojento e só aumentava o ódio que eles tinham por Roma. Então, vendo o ponto que o hedonismo e a devassidão chegou no Ocidente hoje, eu me pergunto: será que tem salvação mesmo? Quem queria acabar com a degeneração em Roma eram os bárbaros, não os romanos. Por exemplo, em Roma, relações sexuais entre homens era comum, mas eu não posso nem falar aqui o que os germânicos faziam com homens que tinham relações juntos. Existe um consenso, às vezes equivocado, que Roma, até o final, era a civilização superior e que os bárbaros eram bárbaros. Mas no final, os bárbaros estavam muito mais civilizados do que Roma. E é isso que eu vejo no Ocidente hoje. Essas imagens passando no fundo são do Ano Novo na Inglaterra. E é isso que você vê por todo o Ocidente. Puro hedonismo, devassidão, pura degeneração. E aí eu pergunto, a gente consegue salvar isso? Essas pessoas aí já era. Eles já estão afundados no esgoto da modernidade sem salvação. Para, entre aspas, salvar o Ocidente, primeiro você precisa salvar a si mesmo. Sempre volta na frase do Évola: continuar de pé entre as ruínas. Se você quer preservar algo ou salvar algo, seja o algo que você quer salvar ou preservar. Se você quer salvar o Ocidente, salve os valores do Ocidente, os povos do Ocidente, a cultura e a história do Ocidente. Isso vale. Porque a própria civilização ocidental, eu não sei se tem uma salvação. Mas tem um porém. Seria esse hedonismo um produto do Ocidente ou um produto de outra coisa? Cidades. Qual era uma diferença entre os bárbaros e os romanos? Os romanos viviam em cidades grandes e os bárbaros viviam no campo. As cidades grandes são semelhantes em toda parte do mundo. São todas um poço de degeneração, que vão completamente contra a natureza do ser humano. E acima de tudo, as cidades também são a destruição da masculinidade. Não é natural e muito menos saudável pessoas viverem uma em cima da outra, se moverem de um lugar para outro, espremidas umas nas outras. Pensa o seguinte: você acha que é natural você sentar do lado de um estranho e ter ali um contato físico com ele, o seu corpo inteiro encostando nele por vários minutos, para você ir de um lugar para outro numa cidade? Os seus ancestrais faziam isso? Claro que não. Eles mal tinham contato físico entre os membros da própria família. Pior ainda com estranhos. Cidades são extremamente artificiais. E nas cidades acontece a extrema feminização do homem. Na cidade, o homem e a mulher se tornam, entre aspas, iguais. Os dois se tornam escravos que trabalham algum emprego assalariado onde os dois podem até exercer a mesma função. Em outras palavras, na cidade, a mulher não precisa do homem, porque se existe igualdade entre os sexos, o homem se torna inferior. Fora das cidades, no campo, não existe igualdade, porque esse é o estado natural do ser humano. A cidade destrói a masculinidade impondo regras, restrições e limites arbitrários, tirando a liberdade do homem que ele precisa para desenvolver a sua masculinidade. Ele tem que se vestir de um certo jeito, falar de um certo jeito, respeitar aqueles que ele não vê dignos de respeito, tolerar comportamentos que ele vê como intoleráveis. Ele simplesmente não pode nem mijar numa árvore. O homem na cidade não é livre. A cidade ainda torna o homem dependente. Ele precisa do mercado para ter comida, ele precisa do emprego para ter dinheiro para comprar comida. Ele precisa de algum órgão privado ou estatal só para beber água. O homem dependente pode até passar a pensar que nem uma mulher ou uma criança. O homem independente, o homem autossuficiente, que tem sua própria fonte de comida, sua própria fonte de água, ele depende de ninguém menos que ele mesmo. Na cidade, a família é completamente destruída. Eu já falei isso em outro vídeo. Enquanto os pais precisam trabalhar o dia todo, eles deixam as crianças na mão da escola para fazer o que quiserem. No caso, a escola, pior ainda se for estatal, dita o que vai ser da criança. Eles decidem o futuro da criança. A igualdade entre os sexos na cidade
faz com que o homem e a mulher não tenham funções distintas. Eles fazem a mesma função: ganhar dinheiro. Isso causa um colapso na ordem familiar, onde a mulher se vê igual ao homem, e como na cidade ela não precisa dele para sobreviver, e sim do dinheiro dele, é bem simples ela entrar com um divórcio e simplesmente fazer o Estado dar o dinheiro dele direto para ela. Enquanto no campo, eles exercem funções distintas que ah, existem para que eles possam sobreviver. Não existe igualdade, mas existe uma cooperação. A mulher precisa do homem para cuidar da terra, fazer os trabalhos manuais e por proteção, e o homem precisa da mulher para cuidar da casa, das crianças e preparar o alimento. Igualdade é uma mentira perpetuada na cidade. Na cidade também não existe confiança. Como você pode confiar em alguém que você nunca viu e nunca mais vai ver de novo? Quando você vê milhares de rostos estranhos por dia, que não significam nada para você, e onde a qualquer momento um deles pode até te assaltar, não só isso acaba com confiança, mas causa uma indiferença em relação à essência das pessoas. Elas se tornam como NPCs, robôs. Então, para destruir o Ocidente, é só você fazer com que todos passem a viver nas cidades, a trabalharem sentados no computador o dia inteiro e no final do dia comer aquele lanche do Burger King cheio de estrogênio. O globalismo começa em convencer as pessoas a abandonar a vida tradicional e ir morar numa metrópole. Então você quer salvar o Ocidente? Começa saindo da cidade. Mais cedo ou mais tarde, as cidades vão ruir. Elas vão ser destruídas pelo lixo moderno que elas mesmas criam. Mas olha, se Londres, Nova York, Berlim, Paris, Buenos Aires, São Paulo, se essas cidades caírem, o Ocidente também cai? Não.